Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa nona aula do curso de auxiliar de logística. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e por meio dessa nona aula eu gostaria de dar continuidade ao nosso curso. Bom, meu aluno, caso você ainda não tenha lido, né, o seu nono capítulo da apostila, eu te peço encarecidamente que você efetue a leitura do mesmo, para que você possa, né, tá sendo aí apresentado e introduzido a todos os conteúdos que eu separei para trabalhar na aula de hoje com vocês, tá certo? Bom, sem mais delongas então, meu aluno, vou partir do pressuposto que você já efetuou a leitura desse capítulo e vou dar início aqui à apresentação do nosso tema principal e dos seus respectivos subtópicos, tá certo? Vamos em frente, meu aluno. Como vocês podem ver, nosso tema principal a ser trabalhado na aula de hoje é a logística reversa, e seus respectivos subtópicos são conceito e aplicação, devolução de produtos e embalagens, impacto ambiental e sustentabilidade, e processos de coleta e reaproveitamento. Pessoal, a logística reversa ela é um processo aí essencial na cadeia logística, focado aí no fluxo, né, de produtos e materiais que de volta, né, ao ponto de origem ou até mesmo ao destino final, como, por exemplo, reciclagem ou descarte adequado, né? E ao contrário da logística tradicional, pessoal, que se concentra, né, no transporte de mercadorias do fornecedor para o consumidor, a logística reversa, ela lida aí com o retorno de produtos, né? Seja devido a defeitos, devoluções ou necessidade de reaproveitamento. Esse processo, pessoal, ele tem ganhado aí cada vez mais importância, né? Especialmente em alguns contextos relacionados à sustentabilidade e à gestão de resíduos, né? Bom, vamos falar aqui do nosso primeiro subtópico, onde nós temos o conceito e aplicação, né? Temos aí a definição de logística reversa, né? Que envolve o planejamento, execução e controle do fluxo de materiais e produtos que retornam aí da ponta consumidora para a empresa, né? Com o objetivo aí de recuperar o valor ou garantir o descarte adequado, né, de maneira ambientalmente responsável, né? E esse fluxo, pessoal, ele pode ser iniciado aí por motivos como devolução de produtos, por defeito, né, reciclagem de materiais, ou até mesmo a remanufatura ou até o reuso, né? Bom, deixei aqui para a gente trabalhar também sobre os principais objetivos, né, da logística reversa. Perdão. Bom, temos aqui em primeiro lugar, pessoal, a redução de desperdícios, né? Que é basicamente maximizar o reaproveitamento de produtos e materiais para reduzir a quantidade de resíduos gerados, né? Temos a sustentabilidade, né? No caso, como promover algumas práticas ecológicas ao reduzir o impacto ambiental da produção ou do consumo, né? Minimizando aí o uso de recursos naturais. Temos o reaproveitamento de material, onde alguns produtos eles podem ser, né, restaurados ou reciclados para reuso, né, evitando aí a extração de novos recursos. Temos o gerenciamento de resíduos também, né, pessoal? Onde as empresas elas implementam aí algumas políticas para garantir que os produtos, né, ao final de sua vida útil, eles sejam descartados de maneira ambientalmente responsável, né? E temos aí o atendimento ao cliente também, onde muitas vezes a logística reversa, ela também visa oferecer aos clientes uma forma de devolver, né, ou trocar os produtos, mantendo aí um bom relacionamento e fidelidade, né? Bom, temos algumas aplicações da logística reversa, né? E se aplica de diversas formas, dependendo aí do tipo de produto ou material em questão, né? Temos as devoluções de produtos com defeitos, né? Processamento de mercadorias devolvidas pelos consumidores por defeitos ou insatisfação, reciclagem de embalagens, né? Que é o retorno de embalagens usadas para reutilização, reciclagem ou até mesmo descarte correto. E o próprio, eu tô lendo e não tô riscando, né? E o próprio retorno, aí, faltou um Rzinho aqui, de produtos pós-consumo, né, pessoal? Que são os produtos como
eletrônicos, baterias, pneus, tinturas, imóveis, né, que têm aí um ciclo de vida limitado e podem ser reaproveitados ou descartados adequadamente, né? Bom, entrando aqui agora no nosso segundo subtópico, temos as devoluções de produtos e embalagens. Pessoal, vou começar aqui pela devolução de produtos, né? Opa! Uma das funções mais comuns da logística reversa é a devolução de produtos danificados, né? Não conformes ou indesejados. E esse processo, pessoal, ele deve ser eficiente aí, né? Para garantir a satisfação do cliente e minimizar também os custos associados às devoluções. Temos alguns motivos, né, para a devolução, como defeito de fabricação, né? Opa! Defeito de fabricação, né? Quando o produto ele apresenta algumas falhas ou defeitos, a devolução ela é necessária para a substituição ou até para o próprio reembolso, né? Temos o produto não conformante, né? Quando o produto ele não atende às especificações ou expectativas do cliente. Mudança de opinião do consumidor também, né? No caso de alguns produtos aí como vestuário ou eletrônicos, onde o consumidor ele pode mudar de ideia após a compra, né? A legislação ela garante, salvo engano, até 7 dias para o consumidor ele se arrepender da compra, tá certo? E temos aqui também as trocas de tamanhos, né? Que é muito comum em roupas, né, pessoal? Produtos, né, como roupas aí ou até calçados, frequentemente precisam ser trocados por outros tamanhos. E quanto aos processos de devolução, pessoal, o cliente ele solicita, né, a devolução, a empresa ela fica responsável por analisar essas condições do produto para verificar o motivo da devolução. Temos a emissão de etiqueta, né, de devolução ou coleta de produtos. O produto ele é inspecionado, né, reparado aí, no caso, se necessário, e reintegrado ao estoque ou destinado a outro processo, né, como reciclagem ou descarte. Bom, temos aqui os desafios da devolução de produtos, né? Como custo elevado, por exemplo, né? Onde o processo de devolução ele pode ser aí dispendioso, né? Especialmente em e-commerce, devido aí à logística de coleta, inspeção, processamento e o próprio reembalamento também, né? E quanto ao seu impacto na eficiência, ainda aqui nos processos de devolução, né? Ele pode ser, no caso, como eu informei, né, inspecionado, reparado se necessário e reintegrado ao estoque ou destinado a outros processos, né? Quanto aos desafios, temos um custo elevado. Esse processo de devolução, como eu disse a vocês, ele pode ser, de certa forma, dispendioso, né? Especialmente em e-commerces, pessoal, devido à logística de coleta, inspeção, reprocessamento e reembalamento também, né? Ele tem um impacto aí na eficiência, né? Onde devoluções mal gerenciadas, elas podem causar algumas disrupções na cadeia de suprimentos, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Coloquei. Devolução de embalagens também. Pessoal, a devolução das embalagens, né? Ela é uma prática importante para reduzir o desperdício e aumentar a sustentabilidade. Temos algumas embalagens retornáveis, né? Como os produtos que são vendidos em embalagens retornáveis ou recicláveis, que são garrafas de vidro e galões de plástico, né? Eles podem ser recolhidos aí, higienizados e devidamente reutilizados, né? Bom, temos as embalagens descartáveis, né? Onde algumas empresas elas incentivam a devolução de embalagens descartáveis para reciclagem ou reutilização, né? Oferecendo aí incentivos para os consumidores. E temos as normas legais também, onde em alguns países existem algumas leis que obrigam, né, as empresas a reciclar ou reutilizar as suas embalagens para minimizar os impactos ambientais. Isso é bem interessante, né, pessoal? Bom, partindo aqui agora para o nosso terceiro subtópico, temos o impacto ambiental e sustentabilidade. A logística reversa, pessoal, ela tem um papel aí crucial, né, na sustentabilidade ambiental. E ela busca reduzir o impacto negativo das atividades produtivas e de consumo, né, contribuindo para um novo modelo econômico mais sustentável. Bom,
Temos a redução de desperdício, né? Vou colocar aqui para vocês. Redução de desperdício, como reciclagem, remanufatura, né? De produtos que ajudam a reduzir a quantidade de materiais que acabam nos aterros sanitários, evitando aí o acúmulo de lixo no meio ambiente, né? Temos a economia circular, onde a logística reversa ela contribui para a economia circular, né? De certa forma, onde os materiais eles são constantemente reciclados e reutilizados, né? Reduzindo aí a necessidade de extração de novos recursos. Temos a diminuição da pegada de carbono, onde a devolução, né, e o reaproveitamento dos produtos e embalagens ajudam bastante a reduzir a pegada de carbono da empresa, né? Justamente, pessoal, por diminuírem aí a necessidade de produção de novos itens e de transporte de materiais e produtos, né? Bom, dito isso, temos aqui ainda a responsabilidade social e responsabilidade legal também, né? Onde muitas empresas elas estão sendo aí pressionadas por regulamentações ambientais a implementar algumas práticas de logística reversa, como a devolução de embalagens, né? O tratamento de resíduos eletrônicos, que significa... é um termo pouco conhecido, né? Deixa eu colocar aqui mais para baixo, que vai ficar difícil de ver. Resíduos eletrônicos, que são e-waste, né? E a própria gestão de baterias e produtos químicos. Quanto às leis ambientais, né? Diversos países e estados eles acabam implementando algumas políticas de responsabilidades, né? Responsabilidade estendida do produtor, que é a sigla de EPR, tá certo? Responsabilidade estendida ao produtor, que exige que os fabricantes se responsabilizem pela destinação final dos seus produtos, né? Bom, vamos abrir aqui agora nosso quarto e último subtópico da aula de hoje, onde nós temos os processos de coleta e reaproveitamento. Pessoal, a coleta de produtos, né, que precisam ser devolvidos para recondicionamento de descarte, ou até o próprio descarte final em si, né, é uma etapa essencial para a nossa logística reversa. E essas opções de coleta elas podem incluir, né, a coleta porta a porta, onde, em alguns casos, especialmente em produtos volumosos ou pesados, né, a coleta ela acaba sendo realizada aí diretamente na casa do cliente. Temos os postos de coleta, né, para itens como baterias ou embalagens. Muitas empresas elas mantêm os postos de coleta em pontos de venda ou centros comunitários, né? Temos ainda os pontos de reciclagem, onde algumas empresas possuem, né, parcerias com centros de reciclagem para garantir aí que os produtos devolvidos eles sejam adequadamente tratados, né? Temos também o reaproveitamento de materiais, né, que envolve a remanufatura ou a reciclagem dos produtos que foram devolvidos, dando a eles, pessoal, uma nova vida, né? E existem aí várias formas de reaproveitamento. Temos a remanufatura, né, que são os produtos como eletrodomésticos ou veículos que podem ser restaurados, reparados ou reciclados para novos usos. Temos a reciclagem, né? São os materiais como plástico, papel e metal que são separados e transformados em novos produtos. E esse processo ele acaba contribuindo aí para reduzir a extração de novos recursos, né? Além, é claro, de um recondicionamento de componentes, né? Que em alguns casos, por exemplo, os componentes internos de um produto, como circuitos ou eletrônicos, né? Ou até mesmo as peças mecânicas, eles podem ser reaproveitados e utilizados em novos produtos, tá certo? Bom, meu aluno, encerro por aqui a nossa aula de hoje. Mais uma vez, fico muito grato pela sua atenção até o presente momento. Vejo você já na nossa próxima aula. Um forte abraço, meu aluno. Muito obrigado pela sua atenção.